imagem para você aí na tela. Também sobrou tiro para clientes e funcionários. Você vai ver daqui a pouco essa reportagem. Tem circuito interno, a polícia está investigando. Você está vendo o carro aí, os bandidos chegaram encapuzados, segundo as primeiras informações da polícia, invadiram o local, sabiam quem eles queriam alvejar, mas sobrou para outras pessoas. Outras pessoas ficaram feridas nesse tiroteio, um verdadeiro bang-bang nesta madrugada, nesta boate que fica na freguesia, ali em Jacarepaguá. Muita gente frequentava o local, você vai saber todos os detalhes, o que poderia motivar esse crime. Você vê que a freguesia é um lugar super bem frequentado, um lugar bonito, nada que vai causar qualquer desconfiança por parte de jovens e também outros frequentadores na noite de ontem, e terminou dessa forma. Quem estava lá disse que foi um corre-corre, um desespero. Homens encapuzados chegaram atirando dentro da boate. Câmera 3, daqui a pouco eu trago essa reportagem. Olá, meu povo brasileiro carioca. Sejam bem-vindos ao SBT Rio. Hoje com muita informação para vocês. Eu tenho outros casos polêmicos aqui. Dr. Carlos Augusto Nogueira já está aqui no estúdio comigo. Daqui a pouco eu vou falar com vocês de outros assuntos, tudo que está pipocando na cidade. Agora, um recadinho, tá? A Honda inova mais uma vez e traz uma grande novidade. Sabe qual é? Nova CG 150 Titan 2015, com freios CBS, que significa Sistema Combinado de Freios. Ela é a única moto da categoria equipada com esse sistema. É uma tecnologia desenvolvida pela Honda que aumenta a eficiência e a segurança ao frear a sua motocicleta. Funciona assim, vou te explicar. Quando você pisa no freio traseiro, o dianteiro é acionado ao mesmo tempo e na proporção certa. Isso faz com que a frenagem seja distribuída de modo inteligente, parando a motocicleta com antecedência e estabilidade. É a Honda trazendo mais tecnologia e segurança, principalmente no trânsito, para você. Muito boa essa novidade, né? É incrível. E você, tá esperando o quê? Vá até uma concessionária Honda e garanta a sua nova CG 150 Titan, modelo 2015, com freios CBS. Tá dado o recado. Uma audiência terminou em confusão. Um homem foi baleado dentro do juizado de Copacabana. A sessão tentava resolver uma desavença entre um delegado e um grupo de evangélicos. Veja nas informações de Léo Santana. A confusão começou no Juizado Especial Cível de Copacabana depois de uma audiência de conciliação. O delegado Henrique Paulo Mesquita entrou com um processo por danos morais contra um fiel de uma igreja evangélica. Ele queria um acordo ali, só que o meu advogado não queria um acordo. Então ele saiu bufando. No corredor, o delegado deu uma cabeçada neste pastor que estava do lado de fora da sala. Ele saiu pelo corredor do fórum, empurrando um, dando cabeçada em outro, no caso em mim. Me deu uma cabeçada, ele passou na minha frente e deu uma cabeçada. Os fiéis que estavam com o religioso hostilizaram o policial. Foi quando ele sacou a arma, disparou e depois fugiu. Carlos Gomes foi atingido na barriga e levado para o hospital. O quadro de saúde dele é considerado estável. O delegado chegou a afirmar que deu o tiro para o chão, mas de acordo com a investigação não foi isso que aconteceu. As imagens das câmeras de segurança do juizado já foram analisadas pela polícia. Nós já vimos as imagens são claras. Ele deu o tiro para o chão? Não, ele deu um tiro na direção da vítima, sim. A briga entre o grupo de evangélicos e o delegado já se arrasta há 5 anos. Eles trocaram ofensas e ameaças na internet. O delegado já chegou a prender o pastor acusado de invadir um terreiro de Umbanda. O delegado foi atendido neste hospital com ferimento na cabeça e vai responder por tentativa de homicídio. Mas o delegado deve ser solto a qualquer momento, tá? Dr. Carlos Augusto Nogueira está aqui comigo. É uma desavença que partiu por parte de um pastor em cima do delegado há 5 anos e se arrasta, né? Como que é essa história, Dr. Carlos? Bom dia a todos. Bom dia. Eu estava até conversando com o delegado Fernando Moraes ontem, um dos maiores delegados do Brasil, sobre esse caso, sabe, Isabelle? Deixa eu te explicar para as pessoas que estão em casa, porque isso cai em concurso, cai para a PM, cai para a Polícia Civil, cai para o TJ. Imagine que eu dei um tapa na Isabelle. A Isabelle vai, em legítima defesa, reage me dando um soco no rosto. Eu vou, caio e desmaio. A partir daquele momento, a Isabelle não responde por nada. Ela agiu em legítima defesa, eu desmaiei e a agressão acabou, eu desmaiei. Mas aí a Isabelle vai revoltada e me dá um chute na cabeça. Esse chute ela responde. Agora vamos para o caso do delegado. A partir do momento que ele foi agredido e a injusta agressão, em tese, nós não sabemos mais ou menos o que aconteceu, tanto que ele está sendo solto. A partir do momento que ele continua agredindo, continua se defendendo após cessar a injusta agressão, ele responde. Foi a ideia do tiro.
disseram que depois que cercaram o delegado, ele reagiu, ele se defendeu. Acabou a injusta agressão, foi o que disseram, ele foi e deu o tiro. Por esse tiro ele está respondendo. Então a delegada acha que esse tiro não faz parte da legítima defesa, então ele está respondendo. E o pessoal do TJ, o desembargador, olhou as imagens, de repente com calma, usou a perícia e disse que, de repente, ele estava se defendendo sim. Ainda era uma injusta agressão e ele poderia se defender diante de tantas pessoas em volta do mesmo, o agredindo, então vai soltá-lo. É nisso, o excesso da legítima defesa está sendo analisado aqui. Nesse momento é o excesso da legítima defesa diante dele ter sofrido agressões dentro do tribunal. Há relatos da defesa dele, Isabelle, me desculpe cortá-la, há relatos de que ele vem sofrendo perseguições por esse grupo, por esse pastor, há 5 anos. A defesa dele que falou. Inclusive de outras autoridades que vem sofrendo em relação a esse pastor, que já foi até preso. Mas isso é ele que está falando, a defesa dele que está falando, e foi provado tanto que ele foi preso. Mas assim, então o que está sendo analisado é se na hora do tiro ele ainda agia em legítima defesa ou se ele exagerou nos limites da legítima defesa. Eu vou agora ao vivo com Daniel Penafirme, que tem mais informações sobre esse caso por telefone. Daniel, você está onde agora? Em frente à delegacia? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Estamos aqui em frente à 13ª Delegacia, em Copacabana, onde, de acordo com a defesa do delegado Henrique Pessoa, deve chegar a qualquer momento o oficial de justiça, trazendo aí a decisão do plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de dar uma liberdade provisória ao delegado. Esse oficial de justiça ainda não chegou, a gente está aguardando a chegada desse oficial desde as primeiras horas da manhã, quando a decisão, quando a liminar foi obtida, Isabelle. E você fez uma reportagem, Daniel hoje acompanhou todo esse caso, daqui a pouco você vai ver a reportagem de como começou todo esse caso há 5 anos, né, Daniel? Você fez essa reportagem para mostrar para a gente, para o público entender em casa, como começou essa desavença, né? Exatamente, foi uma desavença iniciada há 5 anos, quando o delegado passou a investigar a partir de uma ação violenta de integrantes da Igreja Geração Jesus Cristo, né, que foi a entrada desse grupo num centro espírita. Eles entraram nesse centro espírita, quebraram imagens religiosas, enfim, a partir dessa ação foi instaurado um inquérito e o pastor passou a investigar a ação desses grupos, né, alimentando uma rixa, digamos assim, com o pastor responsável por essa igreja. Ok, Daniel Penafirme volta a qualquer momento com a liberdade do delegado que foi preso, que está detido, está dentro da delegacia lá. A qualquer momento a gente volta com mais informações sobre isso e com a liberação, com a liberdade do delegado a qualquer momento direto de Copacabana. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma mulher vista pela última vez na terça-feira passada. Tá um mistério, né, doutor Carlos? O doutor Carlos vai falar sobre isso. Ela saiu de casa para fazer um aborto em uma clínica clandestina, mas ela nunca mais voltou, nunca mais foi vista. As informações com o Jaline Nascimento. Sinto muito falta dela. O dito meu sempre me dava um beijinho. 2 irmãs e um único desejo. O que você mais queria hoje na sua vida? Minha mãe. Só minha mãe. Eu vou voltar logo pra casa. Isso é a coisa que eu mais quero. Foi aqui na rodoviária de Campo Grande, na zona oeste do Rio, que Jandira Madalena dos Santos, de 27 anos, veio com o ex-marido, Leandro Brito, para encontrar a médica que faria o procedimento. Mas 3 jovens também aguardavam para fazer o aborto. Segundo Leandro, minutos depois parou um carro branco com uma mulher loira ao volante, que se identificou como doutora Rose. As 4 jovens entraram no carro e Leandro permaneceu aqui aguardando pela ex-mulher, que não voltou mais. Elas perguntam toda pela mãe, eu não sei o que eu posso falar. A gente não espera isso acontecer. Uma filha boa, sempre trabalhou, sempre me ajudou muito. Uma filha exemplar. A auxiliar administrativa está desaparecida desde o último dia 26. Segundo Dona Ângela, a médica foi indicada pela colega de uma amiga de infância da filha. Coisa que é um mistério, que a gente não sabe. Porque ela mesma falou que a outra que deu o telefone falou que não está entendendo o que está acontecendo porque ela fez e foi muito rápido. O endereço que consta no cartão é em Bom Sucesso, na Zona Norte. O local está fechado, segundo os vizinhos, há mais de 2 anos. A mãe da jovem conta que a filha estava apreensiva, mas confiante que faria o procedimento em um lugar seguro, devido ao valor cobrado, R$ 4.500. Ela falou, mãe,
pelo preço que eu vou pagar, é justamente para mim não ter risco, porque se eu tiver alguma coisa, eles vão cuidar de mim. Jandira estava grávida de 4 meses, fruto de um relacionamento rápido. Ela tem 2 filhas e decidiu fazer o aborto por não ter condições de cuidar de mais uma criança. Dona Ângela chegou a pedir à filha para desistir da ideia. Se falar, a gente dá um jeito. Mas ela ficou com uma ideia tão fixa na cabeça que ela não queria. E teve apoio de outras pessoas, porque tem sempre alguém para dizer faz. O caso foi registrado na delegacia de Campo Grande. Enquanto aguarda o resultado das investigações, Dona Ângela só pensa em passar força para as netas e manter a esperança. Parece que eu vou morrer. Tá me segurando em pé ainda, é a fé que eu tenho. É uma tristeza muito grande, eu não esperava isso acontecer na minha vida. Dona Ângela, se segure na fé e na esperança de coração de mãe, que isso tem um poder danado. É um mistério grande. Dr. Carlos está aqui para comentar comigo. Você entendeu a história? A Jadi, como era conhecida, a Jandira, ela descobriu que estava grávida. Tá vendo esse cartão? Segura esse cartão, volta, por favor. Olha como são as coisas. Ela não saía de casa sem o celular. Nesse dia, a mãe falou, vai só com o rádio e deixa o celular em casa, porque se você adormecer, te derem alguma anestésico, algo na clínica, você pode ter o celular roubado, porque são clínicas clandestinas. A mãe tentou alertar ela da clandestinidade, do perigo a todo momento, mas ela estava desesperada, já com 2 filhas grandes, e sabia que não ia ter apoio do pai da criança, que foi um relacionamento rápido. Ela deixou o celular em casa. Ao investigar esse celular, a polícia descobriu a foto desse cartão e essa seria a clínica onde ela teria ido fazer justamente com essa questão, com essa tal dessa Rose. Delegado, eu como repórter já fui nessa clínica. Já estourei essa clínica junto com a polícia. Uma vez, essa clínica já teria sido estourada umas 4 vezes. E reabre. E continua com a prática clandestina. Muita gente pode discutir se aborto tem que ser legalizado ou não, mas por enquanto é crime. E essas mulheres são submetidas, atenção, vem aqui pro meu rosto, são submetidas a uma carnificina. É impressionante você... Tomara que nunca tenha o desprazer de entrar numa clínica dessa, desculpe estar falando isso com vocês, mas onde o feto é retirado e jogado em triturador de açougue. Me desculpa estar falando isso a essa hora, mas é isso que acontece e é isso que me deixa indignada, tamanha carnificina que essas mulheres são submetidas. A polícia invade, fecha e esses ditos médicos reabrem em outro lugar. Agora, delegado, é muito estranho. Primeiro, ela entra num carro com uma mulher loira chamada Rose, que imediatamente obriga ela a desligar o celular. O que poderia ter acontecido? Que mistério é esse? Isabelle, quando ela entra num carro distante do local que ela vai fazer o aborto, é para que se der algum problema, se alguém quiser até depois delatar essa mulher que está fazendo o aborto, não conseguir, ou ter dificuldades, porque ninguém sabe qual é o local. Por isso que ela vai pegar num outro local. Isso é coisa de quem já foi preso. Tem medo, entendeu, de ser delatado, pega em local distante, adultera a placa, disseram que a placa estava inelegível, enfim. Quando ela vai para esse lugar, as condições são precárias. Esses lugares são clandestinos, então eles não podem aparecer. Se não pode aparecer, tudo tem que ser oculto. Então as condições são muito precárias. E normalmente, Isabelle, estou analisando tecnicamente a questão, acontece alguma coisa. Deixa eu só então fazer uma pergunta para o senhor. Não estou falando no caso da Jandira, porque ninguém sabe, é um mistério ainda. Mas o senhor já pegou casos em que mulheres foram para fazer o aborto, deu algo de errado, acabam morrendo? Isso acontece? É isso que eu ia falar. Pelas questões precárias, infelizmente, procedimento cirúrgico, às vezes não dá certo. Não tem ali uma UTI, não tem nada, uma coisa para ressuscitar, uma coisa para, se der alguma complicação, não tem como salvar a pessoa, Isabelle. É um procedimento oculto, um procedimento feito às escuras. E o que eles fazem com esses corpos? Eles, infelizmente, já têm até a prática de destruir os fetos. Então, a pessoa que destrói o feto, normalmente já pensa no que pode vir a acontecer. Se alguém morrer, se um dia morrer aqui, eu vou fazer isso, vou levar para tal lugar, vou botar o corpo em tal lugar. É possível que essa família tenha uma notícia desagradável nos próximos dias. É possível, Isabelle. Agora, existe alguma linha de investigação a partir desse cartão? O senhor acha que a polícia está perto de solucionar esse caso? A polícia está perto, sim, Isabelle, porque o marido, quando a deixou, avistou
o carro, avistou a moça que estava levando, enfim, há todo um conjunto de provas. A gente fala que a cena do crime fala conosco. Há todo um conjunto de provas. Ela ligou para a moça para marcar o encontro, então há um telefone registrado, dá para você saber a localização que esse telefone foi usado, se foi na Zona Norte, se foi na Zona Sul, a rua, então dá para saber, tem como investigar, tem como chegar. Deixou pista, né, doutor? Deixou pista. Atenção, a história que a gente abriu o programa, dono de boate é assassinado dentro do próprio estabelecimento na Freguesia, em Jacarepaguá, nesta madrugada. Um jovem que já estava pagando a conta foi atingido e também morreu. Outras 2 pessoas ficaram feridas. A reportagem é de Mônica Chagas. Eu escutei por volta de 00:29 uma rajada de tiros muito forte. Até falei com meu irmão que parecia que tinham descarregado a arma em alguém. Há uma semana aberta, a boate que fica na Freguesia, em Jacarepaguá, foi cenário de um assassinato. Segundo testemunhas, era por volta de 00:30 quando 2 homens encapuzados desceram de um carro, entraram aqui e atiraram na direção de Rony Lobianco, de 43 anos, que era um dos sócios da boate. Foram mais de 10 tiros. Rony morreu na hora, um outro rapaz também morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. Após o crime, os suspeitos fugiram. A perícia foi realizada durante a madrugada. Neste momento não tem nenhum funcionário da casa, mas a gente percebe que o local foi limpo, já que foi deixada uma máquina de lava-jatos no local. Aqui do lado de fora, a gente ainda encontra, aqui ó, cacos de vidro, também marcas de sangue e ali dentro, Rômulo, mostra marcas de tiros. E aqui no chão, a gente encontrou também uma cápsula de bala que foi parar aqui. Mostra aqui, Rômulo. Agora, câmeras de segurança do estabelecimento podem ajudar a polícia nas investigações. Diogo Batista Regato, de 32 anos, uma das vítimas fatais, era engenheiro e trabalhava com o pai. Ele foi ao bar para assistir ao jogo do Flamengo. Eles estavam pagando a conta para ir embora, tanto que o cartão dele ficou até na máquina de cartão, que estava no lugar errado na hora errada, né? A garçonete Janaína Barbosa Toches, de 36 anos, e Marcos Vinícius foram levados para o Lourenço e realizaram uma vistoria no curso de homicídios. Ainda em choque, a amiga de Diogo diz que não volta mais na boate. Acho que nem vai abrir, porque já tá escrito que não vai dar certo, né? Nem volta mais nem da rua da boate, né? Pelo amor de Deus. O cara tava lá assistindo o jogo se prorrogou, foi até pros pênaltis, aquela coisa sofrida toda, assistiu o jogo do Flamengo. O jovem que aparece na tela, nas imagens, esse moço bonito, engenheiro, que trabalhava com o pai, tá aí na tela pra vocês, 32 anos, cheio de amigos, acabou morrendo, pelo que a gente tem das informações, de graça. Literalmente com balachada. Mônica Chagas tem mais informações pra gente sobre esse caso. Mônica, vale ressaltar, esse Diogo, segundo a polícia, estaria ali apenas pagando a conta. Os caras que entraram nem sabiam quem era ele. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Isso mesmo, ele estava lá, de acordo com a amiga, né? Ele estava pagando a conta, já ia embora. Ele que viu o jogo aí nessa boate que abriu na quinta-feira passada. É recente essa boate no local. E aí o Diogo foi lá e, de repente, 2 homens chegaram, atiraram, né? E queriam matar. Na verdade, o alvo era um dos sócios da boate. Como que as pessoas sabiam que o alvo era esse sócio? Na verdade, Isabelle, as pessoas contaram que os homens encapuzados chegaram e atiraram na direção desse sócio, que foi identificado como Rony Lobianco, de 43 anos. As outras pessoas que estavam ao redor, né, eram frequentadores ali, estavam ali para se divertir e acabaram ficando feridas. E o Diogo, né, infelizmente morreu, ele que não tinha nada a ver com a história. E, segundo informações, esse bar aí que é da Freguesia, que a gente está vendo na tela. Isso, tem diversos sócios, Isabelle, não é só uma pessoa. Algumas pessoas até contaram pra gente que é bar de policial militar, também bicheiros aí. Uma situação que a gente ainda não sabe, né? Que são pessoas que informaram isso pra gente, que não quiseram gravar, com medo. Ali uma região, a Freguesia, Jacarepaguá, a gente sabe que é uma região de milicianos, né? Então, assim, a gente ainda não sabe, a polícia não descarta nada. São suposições que as pessoas fizeram, mas a polícia continua na investigação. Principalmente, doutor, eu vi câmeras de segurança, o que chamou a sua atenção, né? Fizeram
isso lá, Isabelle, porque deve ser, em tese, uma relação negocial envolvendo aquela localidade. Se não esperavam ele sair para matar ele fora. Queriam exatamente isso, causar transtorno no local, um local que abriu recentemente para não abrir mais. Então, é alguma divergência negocial em relação ao local que foi desferido o tiro. Quantas pessoas, Mônica, entraram encapuzadas? 2 pessoas, segundo testemunhas, 2 pessoas entraram na direção do Rony, que é um dos sócios da boate, para matar o Rony. Dispararam mais de 10 tiros e aí um dos tiros acabou acertando aí o Diogo, uma outra moça também, que é a garçonete, foi levada para o Hospital Lourenço Jorge, e uma outra pessoa também ficou ferida, mas na confusão, né, ela ficou ferida. Só para você entender aí de casa, segundo as informações, e a Mônica tá aqui, pode me corrigir, 2 homens chegaram nessa boate, boate bar, seja o que for, sabiam que queriam matar, segundo as informações de testemunhas, atiraram contra o sócio, o tal do Rony, de 43 anos, e esse menino bonito que aparece na tela para vocês, era um simples freguês que estava pagando a conta, foi assistir o jogo do Flamengo, acabou atingido e não teve chance nem de ser socorrido, né, Mônica? Ele já chegou morto no hospital. Sim, chegou morto, Isabelle, morreu ali no local, ele e o Rony morreram no local. Doutor delegado, a gente vê ali, ela falou diversos sócios. Como que é o trabalho da polícia em cima disso, além das câmeras de segurança? Das relações envolvendo essa pessoa com esses sócios. Isabelle, eu só tenho uma... Vai puxar câmera, vai puxar celular, essas coisas todas. Eu só queria saber se eles chegaram de moto ou de carro. Porque ela falou de miliciano e aquela área realmente é a área mais antiga de milícia chamada Mineira, Jacarepaguá. Entendeu? Um pessoal da antiga que normalmente não faz esse tipo de coisa, não. Porque quem entrou ali, Isabelle, sabia que tinha câmera, sabia que tinha testemunha, sabia de tudo. Entendeu? Então, quem entrou ali estava com a divergência em relação ao local, ao negócio que abriu recentemente. Porque, às vezes, Isabelle, é em relação à mulher, às vezes em relação a dinheiro, mas aquilo dali, aparentemente, eu não tenho certeza, pode ser em relação somente ao local. Ô, Mônica, eles chegaram de moto ou de carro? As testemunhas viram? De carro, Isabelle. Eles chegaram de carro e após cometer o crime, eles fugiram na direção ali do Anil, né? Próximo bairro Anil, aí depois tem Rio das Pedras, né? Okay. Toda essa região. Chegou uma última informação pra gente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Janaína Barbosa Tostes foi baleada no pé e passa por uma avaliação agora. Já Marcos Vinícius Miller sofreu escoriações e já foi liberado, ainda bem. A perícia foi feita no local e testemunhas foram ouvidas já. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação sobre a motivação dos crimes. Atenção, preso o homem que esfaqueou a ex-mulher e ameaçou desligar o celular que mantinha a filha do casal em São Gonçalo viva. Uma enfermeira que cuida da menina e também foi ferida e viu tudo, acabou falando com exclusividade ao SBT. Daniel Penafirme mostra pra gente. Exclusivo, você só vê aqui.